Isso está lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec que nos traz essa lição. Então, não é uma brincadeira, não é para a gente utilizar a mediunidade de uma forma jocosa. Tudo começou com os fenômenos, tudo começou com o espetáculo, né? E graças a Deus, Allan Kardec, com a sua inteligência, provavelmente já preparado para isso, começou a observar que ali havia algo inteligente a mover aquelas mesas, né? E começou a estudar, começou a penetrar, a buscar esclarecimentos do porquê que aquilo acontecia. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos? Essa pergunta é uma pergunta que a gente tem lá no Consolador. Quando Chico pergunta a Emmanuel se, de acordo com o mentor que você tem, se você pode dispensar o estudo, né? E o Emmanuel, né, nos responde da seguinte forma, né, que o médium tem obrigação de estudar muito, não é pouco, não, é muito. Observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Isso é Emmanuel que está dizendo para nós. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à vontade. Então, Emmanuel nos concita, né, nos chama, nos conclama para que todos nós estudemos. E estudemos muito, não é pouco. E não é à toa, né, que nós temos 5 livros da codificação. Para que servem esses livros, a não ser para ser estudados? Por que Chico Xavier passou uma encarnação inteira psicografando todos esses livros? Para ficarem na estante, para ficarem servindo de base para alguma coisa? Não, eles são para estudar. E essa questão ela está lá no Consolador. Já Bezerra de Menezes nos traz o seguinte: porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, isso daí está em Tiago. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí, doutor Bezerra de Menezes, no Dicionário da Alma, nos traz o seguinte: sem que nos afeiçoamos ao serviço, ou seja, a gente tem que ter afeição pelo que a gente faz, fazer com gosto, fazer com vontade, que ajude o semelhante. Todas as vezes que a gente está utilizando a nossa mediunidade, de alguma forma a gente está auxiliando o nosso semelhante. A própria mediunidade estará reduzida a um poço de águas estagnadas. Então, se eu não me afeiçoar ao serviço, e se eu não estudar, conforme Emmanuel disse, essa mediunidade ela estará estagnada, ela não estará a serviço do que nós nos propomos aqui na Terra. No projeto de 1968 de Allan Kardec, ele diz em Obras Póstumas o seguinte: olha só como é importantíssimo isso. Um curso regular de espiritismo seria professado para desenvolver os princípios da ciência e para difundir o gosto pelos estudos sérios. Mais uma vez, se a gente prestar atenção em toda a obra de Kardec, ele enfatiza muito a questão do estudo. Esse curso tem a vantagem de difundir a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns.